Terceira carta. Mais uma vez, Senhor, retorno a essa questão dos milagres que acabamos de discutir e, depois de ter provado que estabelecer sua necessidade era destruir o protestantismo, vou procurar agora qual é a sua utilidade para provar a revelação. Os homens, tendo formas tão diversas de pensar, não poderiam ser igualmente afetados pelos mesmos argumentos, sobretudo em matéria de fé. Aquilo que parece evidente a um, sequer parece mesmo provável a outro. Por sua maneira de pensar, só se deixa atingir por certo tipo de provas. Já o outro, apenas por um gênero totalmente diferente. Todos podem alguma vez concordar com algumas coisas, mas raramente concordarão pelas mesmas razões. O que, de passagem, mostra que a disputa é em si mesma pouco sensata, pois isso seria o mesmo que querer forçar alguém a ver pelos nossos olhos. Já que Deus deu aos homens uma revelação, na qual todos são obrigados a acreditar, é necessário que ele a estabeleça em provas acessíveis para todos e, consequentemente, que elas sejam tão diferentes quanto as maneiras de ver aqueles que devem adotá-las. Com esse raciocínio, que me parece justo e simples, pensou-se que Deus tinha dado à missão de seus enviados diversas características que a tornassem reconhecíveis a todos os homens, grandes e pequenos, sábios e tolos, cultos e ignorantes. Aquele entre eles que tem a mente tão flexível para se deixar afetar ao mesmo tempo por todas as características, é sem dúvida feliz. Mas não é preciso ter pena daquele que é atingido por algumas delas, desde que ele seja atingido suficientemente para ser persuadido. A primeira, a mais importante, a mais certa dessas características, decorre da natureza da doutrina, ou seja, de sua utilidade, sua beleza, sua santidade, sua verdade, sua profundidade, de todas as outras qualidades que podem anunciar aos homens as instruções da suprema sabedoria e os preceitos da suprema bondade. Como afirmei, essa característica, a mais segura, a mais infalível, apresenta nela mesma uma prova que dispensa qualquer outra, mas é a mais difícil de constatar. Para ser compreendida, exige estudo, reflexão, conhecimentos, discussões, que são convenientes apenas aos homens sábios, que têm instrução e sabem raciocinar. A segunda característica diz respeito a esses homens escolhidos por Deus para anunciar a palavra. Sua santidade, sua veracidade, sua justiça, seus costumes puros e sem mácula, suas virtudes inacessíveis às paixões humanas, somadas às qualidades do entendimento, a razão, o espírito, o saber, a prudência, são tantos outros indícios responsáveis cuja reunião, quando não se contradiz, formam a prova completa em seu favor e indica que eles são mais do que homens. Esse é o sinal que marca profundamente as pessoas boas e corretas, que veem a verdade por toda parte, onde vem a justiça, e só ouvem a voz de Deus na boca da virtude. Apesar de seu maior grau de certeza, não é impossível que essa característica seja enganosa e não é um prodígio que o impostor abuse de pessoas de bem,
nem que um homem de bem abuse de si mesmo, levado pelo ardor de um zelo santo que tomará por inspiração. A terceira característica dos enviados de Deus é uma emanação da potência divina, que pode interromper e mudar o curso da natureza de acordo com a vontade daqueles que recebem essa emanação. Essa característica é, sem dúvida, a mais brilhante de todas, a mais tocante, a que mais salta aos olhos daquele que, destacando-se por um feito sutil e sensível, parece exigir o mínimo de exame e discussão. Por isso, essa característica é também a que mais impressiona o povo, incapaz de raciocínios encadeados, de observações lentas e seguras e, em todos os assuntos, escravo dos seus sentidos. Mas é exatamente isso que torna essa característica equívoca, como será provado a seguir. E com efeito, uma vez que ela atinge fortemente aqueles os quais se destina, que importa que ela seja aparente ou real, é uma distinção que eles não são capazes de fazer. O que mostra que é verdadeiro apenas o sinal que decorre da doutrina e, consequentemente, que só os bons raciocinadores podem ter uma fé sólida e segura. Mas a bondade divina se presta às fraquezas do vulgo e quer lhe dar provas que para ele façam sentido. Detenho-me aqui, sem investigar se essa enumeração pode ir mais longe. Trata-se de uma discussão inútil para a nossa, pois é claro que, quando todos esses sinais estão reunidos, isso basta para persuadir todos os homens, os sábios, os bons e o povo. Todos, exceto os loucos desprovidos de razão e os maus, que não querem ser convencidos de nada. Essas características são provas da autoridade daqueles que as têm. São razões a partir das quais se é obrigado a nelas crer. Isso posto, a verdade de sua missão está estabelecida. Eles podem, então, agir com direito e poder, na qualidade de enviados de Deus. As provas são os meios, a fé devida à doutrina é o fim. Desde que se admita a doutrina, discutir sobre o número e a escolha das palavras é a coisa mais inútil. E, se só uma me persuade, querer fazer-me adotar outras é trabalho perdido. Seria pelo menos bem ridículo sustentar que um homem não crê aquilo que ele diz crer, por não crer exatamente pelas mesmas razões que também dizem ter para crer. Esses são, parece-me, princípios claros e incontestáveis. Vejamos como se aplicam. Eu me declaro cristão. Meus perseguidores dizem que eu não sou. Provam que eu não sou cristão porque recuso a revelação e provam que recuso a revelação porque não creio nos milagres. Mas, para que essa consequência fosse justa, seria necessário ou que os milagres fossem a única prova da revelação ou que eu rejeitasse igualmente as outras provas que atestam. Ora, não é verdade que os milagres sejam a única prova da revelação. E não é verdade que eu recuse outras provas, já que, ao contrário, nós as encontramos estabelecidas na própria obra pela qual
sou acusado de destruir a revelação. Este é precisamente o ponto em que estamos. Esses senhores, destinados a fazer-me rejeitar a revelação, apesar de mim mesmo, desconsideram que eu a admita a partir de provas que me convençam. Se eu ainda a admito a partir de provas que não me convencem e porque não posso fazê-lo, dizem que a rejeito. Pode-se perceber algo mais injusto e mais extravagante? Vede, por favor, se exagero, já que consideram que cometo um crime ao não admitir uma prova que não somente Jesus não deu, mas que recusou expressamente. De início, ele não anunciou a si mesmo por meio dos milagres, mas por meio da pregação. Aos 12 anos, já discutia no templo com os doutos, ora interrogando-os, e ora surpreendendo-os pela sabedoria de suas respostas. Foi lá que suas funções começaram, como ele mesmo declarou a sua mãe e a José. Antes de fazer milagres na terra, pôs-se a pregar o reino dos céus aos povos. E havia reunido vários discípulos sem ter sido autorizado junto a eles por meio de nenhum sinal, já que foi em Canaã que fez o primeiro milagre. Assim, quando em seguida fez milagres, na maioria das vezes foi em circunstâncias particulares, cuja escolha não requeria testemunho público e cujo fim era tão pouco de manifestar o seu poder para quem lhe pediram para fazê-lo. Recusou-se. Aí está toda a história de sua vida. Escutai, sobretudo, sua própria declaração. Ela é tão decisiva que nela não encontreis nada que se possa replicar. Sua carreira já estava muito adiantada quando os doutores, vendo-o fazer-se de profeta no meio deles, quiseram lhe pedir um sinal. Na vossa missão, senhores, o que Jesus deveria ter respondido? Pedis um sinal, tivestes 100. Acreditais que vim me anunciar a vós como Messias, sem começar por dar testemunho de mim, como se eu quisesse vos obrigar a me ignorar e vos fazer cair em erro apesar de vós mesmos. Não, Canaã, o centurião, o leproso, os cegos, os paralíticos, a multiplicação dos pães. Toda a Galileia, toda a Judeia depõe em meu favor. Estes são os meus sinais. Por que fingi-los não vê-los? Aliás, ao invés dessa resposta, que Jesus absolutamente não deu, eis, Senhor, o que ele fez. A nação má e adúltera pede um sinal e ele, de forma alguma, lhe será dado. Em outra palavra, acrescenta: não lhe será dado nenhum sinal a não ser a do profeta Jonas. E, virando-lhes as costas, foi embora. Observai, primeiro, de que modo, censurando essa maneira dos sinais milagrosos, ele trata aqueles que os pedem. E isso não lhe acontece só uma vez, mas várias. Do ponto de vista da opinião de vossos senhores, esse pedido era muito legítimo. Por que então insultar aqueles que o fizeram? Vede, em seguida, a quem, de preferência, devemos dar fé.
Ao que sustentam que não admitir os milagres de Jesus pelos sinais que a estabelecem significa rejeitar a revelação cristã, ou ao próprio Jesus Cristo, que declara que não tem absolutamente nenhum sinal para dar. Perguntarão o que é então esse sinal de Jonas, o profeta? Responderei que é sua pregação aos ninivitas. Precisamente o mesmo sinal que Jesus empregava para os judeus, como ele mesmo explicou. Não se pode dar à segunda passagem um sentido que não remeta à primeira. Caso contrário, Jesus teria entrado em contradição. Ora, na primeira passagem, na qual se pede um milagre como sinal, Jesus diz positivamente que nenhum sinal será dado. Logo, o sentido da segunda passagem não implica nenhum sinal milagroso. Eles insistiram que uma terceira passagem explica esse sinal pela ressurreição de Jesus. Eu nego isso. Essa passagem explica no máximo a sua morte. Ora, a morte de um homem não é um milagre e também não é um milagre que um corpo que ficou na terra durante 3 dias seja dela retirado. Nessa passagem, não se diz uma palavra sobre a ressurreição. Aliás, que gênero de prova é essa que consiste em basear sua autoridade durante a vida de um sinal que só ocorre após sua morte? Isso seria encontrar apenas incrédulos, esconder a lâmpada atrás do alqueire. Assim, como essa conduta seria injusta, essa interpretação seria ímpia. Além disso, o argumento invencível retorna mais uma vez. O sentido da terceira passagem não deve atingir o da primeira. E esta afirma que não será dado nenhum sinal, absolutamente nenhum. Finalmente, de qualquer modo, permanece sempre provado pelo testemunho do próprio Jesus que ele fez milagres durante sua vida, absolutamente não os fez como sinais de sua missão. Todas as vezes que os judeus insistiram sobre esse gênero de provas, sempre os afastou com desprezo, sem nunca se dignar a satisfazê-los. Não aceitava nem mesmo as suas obras de caridade fossem tomadas nesse sentido. Se só vê de prodígios e milagres, absolutamente não acreditais, dizia aquele que lhe pedia que curasse seu filho. Costuma-se falar nesse tom quando se quer apresentar prodígios como provas? Quão espantoso não era que, tendo ele dado tantas provas, continua assim, sem cessar a lhe pedir outras? Que milagres tu fazes, diziam-lhe os judeus, para que, tendo visto, acreditemos em ti? Moisés deu no deserto o maná a nossos pais. Mas tu, que obra fazes? Deixando de lado a majestade real e considerando o vosso ponto de vista, isso seria mais ou menos como se alguém viesse dizer a Frederico: dizem que é um grande capitão. E por quê? Que fizestes para ser assim considerado? Gustavo venceu em Leipzig, em Luftzen. Carlos venceu em Fraustadt, em Narva. Mas onde estão seus monumentos? Que vitória conquistastes? Para que praça tomastes? Que marcha fizeste?
que campanha te cobriu de glória? Com que direito usa o nome de grande? A falta de pudor de uma tal discussão seria concebível e haveria só a terra inteira um homem capaz de fazê-lo? Entretanto, sem envergonhar os que faziam para ele um discurso semelhante a este, sem lhes conceder nenhum milagre, sem nem pelo menos edificá-los por meio dos milagres que havia feito Jesus, respondendo à sua questão, se contentou em fazer uma alegoria sobre o pão do céu. Por essa razão, sua resposta, longe de conquistar novos discípulos, lhe tirou vários dentre os que tinha, e que, sem dúvida, passavam como vossos teólogos. A deserção foi tal que ele disse aos 12: E vós, não quereis também ir embora? Não parece que eles fizeram muita questão de conservar aqueles que só conseguiria reter por meio do milagre. Os judeus pediram um sinal do céu. Do seu ponto de vista, tinham razão. O sinal que deveria provar a vinda do Messias só poderia ser, para eles, muito evidente, decisivo, muito acima de qualquer suspeita. Nem poderiam ter testemunhas oculares em excesso. Como o testemunho imediato de Deus sempre é preferível ao dos homens, era mais seguro acreditar no próprio sinal do que nas pessoas que diziam tê-lo visto. E para isso, o céu era preferível à terra. Os judeus tinham então a razão de seu ponto de vista, porque queriam um Messias que se manifestasse e fosse inteiramente milagroso. Mas, confirmando o profeta, Jesus disse que o reino dos céus não vem de forma alguma com estardalhaço, que aquele que o anuncia não discute, não grita, que sua voz não é ouvida nas ruas. Tudo isso não tem o ar da ostentação dos milagres. Por essa razão, não era essa a ostentação que ele tinha em vista quando fazia os seus. Ele não orgulhava os milagres, o aparato, nem a autenticidade necessários para que se pudesse reconhecê-los como verdadeiros sinais. Porque ele, absolutamente, não os apresentava como tais. Ao contrário, ele recomendava segredo aos doentes que curava, aos mancos que fazia andar, aos possuídos que livrava do demônio. Dir-se-ia temer que sua virtude miraculosa ficasse conhecida. Concordarão comigo que ele era uma estranha maneira de usá-los como prova de sua missão. Mas tudo isso se explica por si mesmo. Tão logo se conceba que os judeus estavam procurando essa prova no lugar em que Jesus não queria que ela estivesse. Aquele que me rejeita tem quem o julgue, dizia. Acrescentava: os milagres que fiz o condenarão? Não, mas a palavra que eu trouxe o condenará. A prova está, portanto, na palavra e não no milagre. Vê-se no Evangelho que os milagres de Jesus eram todos úteis, mas sem ostentação, sem preparativos, sem pompa. Eram simples como seus discípulos, como sua vida, como toda a sua conduta. O mais evidente, o mais palpável que ele fez, sem sombra de dúvida, foi o da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que alimentavam 5.000 homens.
Não somente os seus discípulos o tinham visto, mas o milagre, por assim dizer, tinha passado por suas mãos. E contudo, ele não pensava nisso, e quase não perceberam o que havia ocorrido. E imaginais que fatos nos quais os testemunhos mais imediatos quase não apresentavam atenção podem ser considerados como sinais notórios para o gênero humano em todos os tempos? E tanto não importava que o objetivo real dos milagres de Jesus fosse o de estabelecer a fé que, ao contrário, ele começava por exigir a fé antes de fazer o milagre. Nada é mais frequente do que isso no Evangelho. É precisamente por isso, porque só em seu país um profeta não é honrado, que Jesus fez muito poucos milagres no seu. Está escrito até mesmo que ele não pode fazê-los por causa dessa incredulidade. Como? Era por causa dessa incredulidade que seria necessário fazer milagres para convencê-los, se os milagres tivessem essa finalidade. Mas não era esse o seu objetivo. Os milagres eram simplesmente atos de bondade, de caridade, de benevolência, que ele fazia em favor dos seus amigos e daqueles que nele acreditavam. E dizia que era em tais atos que consistiam as obras de misericórdia verdadeiramente dignas de serem suas e que dele davam testemunho. Essas obras evidenciavam o poder de bem fazer, mais do que vontade de provocar espanto. Eram virtudes. Mais do que milagres. E como a sabedoria suprema teria empregado meios tão contrários ao fim a que se propunha? Como é que ele não teria previsto que os milagres sobre os quais apoiava a autoridade de seus enviados produziriam um efeito totalmente contrário, que faziam com que se suspeitasse da verdade da história, tanto dos milagres quanto da missão? E que, dentre tantas provas sólidas, esta, mais do que todas as outras, só tornaria mais refratárias as pessoas esclarecidas e verdadeiras? Sim, sustentarei sempre que o apoio que se quer dar à crença é o seu maior obstáculo. Tirai os milagres do Evangelho e toda a terra ficará aos pés de Jesus Cristo. Vede, Senhor, que é atestado pela própria Escritura que na missão de Jesus Cristo os milagres não são absolutamente um sinal tão necessário à fé, de tal modo que não se possa ter fé sem admiti-los. Concordemos que outras passagens apresentam um sentido contrário a estas, que estas, reciprocamente, apresentam um sentido contrário a outras. Então escolhi, usando do meu direito, o sentido que me pareceu mais razoável e mais claro. Se eu tivesse o orgulho de querer explicar tudo, poderia, como verdadeiro teólogo, torcer e puxar cada passagem para o meu sentido. Mas a boa-fé não me permite absolutamente essas interpretações sofísticas. Suficientemente autorizado em minha opinião. Por aquilo que compreendo, fico em paz em relação ao que não compreendo, e que aqueles que explicam me fazem compreender menos ainda. Não atribuo às interpretações dos homens a autoridade que atribuo ao Evangelho e não pretendo submetê-las às minhas.
mais do que me submeter a deles. A regra é comum e clara naquilo que é importante. A razão que a explica é particular, e cada um tem a sua, que só é autoridade para si. Deixa-se levar por outro nesse assunto é substituir o texto pela explicação. É submeter aos homens e não a Deus. Retomo meu raciocínio e após ter estabelecido que os milagres não são um sinal necessário à fé, vou demonstrar como confirmação dela que os milagres não são um sinal infalível que possa ser julgado pelos homens. Um milagre é uma ação imediata do poder divino num fato particular. Uma mudança sensível na ordem da natureza. Uma expressão real e visível às suas leis. Essa é a ideia que não deve ser afastada se quisermos nos entender ao raciocinar sobre esse assunto. Ela apresenta duas questões a serem resolvidas. A primeira, Deus pode fazer um milagre? Ou seja, pode anular as leis que estabeleceu? Essa questão seria seriamente tratada, seria ímpia se não fosse absurda. Punir aquele que respondesse a ela negativamente significaria honrá-lo demais. Bastaria prendê-lo, mas também que homem algum alguma vez negou que Deus fosse fazer milagres? Seria necessário ser hebreu para perguntar se Deus poderia preparar mesas no deserto. Segunda questão. Deus quer fazer milagres? Trata-se aqui de outra coisa. Essa questão em si mesma, abstração feita de qualquer consideração, é perfeitamente indiferente. Não interessa em nada a glória de Deus, cujos desígnios não pode estabelecer. Direi mais, se pudesse haver aí alguma diferença quanto à fé, na maneira de responder a ela, as maiores ideias que pudéssemos ter da sabedoria e da majestade divina seriam a favor da resposta negativa, e tão somente o orgulho humano seria contrário a isso. Eis até onde a razão humana pode chegar. De resto, essa questão é puramente ociosa e, para resolvê-la, seria preciso ler os decretos eternos, pois, como se verá logo em seguida, ela é impossível de ser decidida pelos fatos. Evitemos, pois, ousar dirigir um olhar curioso para esses mistérios. Rendamos à essência infinita o respeito de nada pronunciar sobre ela. Só conhecemos a sua imensidão. Entretanto, quando um mortal vem ousadamente afirmar-nos que viu um milagre, ele resolve decididamente essa grande questão. Julgai se devemos crer no milagre por sua palavra. Mesmo que fossem 1000, eu não acreditaria neles. Deixe de lado o grosseiro sofismo que consiste em empregar a prova moral para constatar fatos naturalmente impossíveis, já que, no caso, falta o próprio princípio da credibilidade fundado sobre a possibilidade natural. Se os homens querem mesmo, nesse caso, admitir essa prova nas coisas de pura especulação ou nos fatos cuja verdade não os afeta,
sejamos certos de que resistiriam mais se tratasse do menor interesse temporal para eles. Suponhamos que um morto viesse pedir de volta seus bens e aos seus herdeiros, afirmando que ressuscitou e querendo que sua presença fosse considerada como prova. Acreditais que haja um único tribunal na terra no qual isso fosse concedido? Porém, uma vez mais, não empreendamos esse debate aqui. Deixemos os fatos todos à certeza que lhes é dada e contentemo-nos em discutir aquilo que pode ser atestado pelos sentidos daquilo que a razão pode concluir. Já que um milagre é uma exceção às leis da natureza, para julgá-lo com segurança, é preciso conhecê-las todas, pois uma só que não fosse conhecida poderia, em certos casos desconhecidos para os espectadores, mudar o efeito daquelas que são conhecidas. Assim, aquele que afirma que tal ou qual ato é um milagre, declara que conhece todas as leis da natureza e que sabe que esse ato é uma exceção a elas. Mas qual é esse mortal que conhece todas as leis da natureza? Newton não se vangloriava de conhecê-las todas. Um homem sábio testemunha de um fato inusitado, pode atestar que viu esse fato e que se pode nisso acreditar. Mas nem esse homem sábio, nem aquele outro homem sábio sobre a terra, jamais afirmará que esse fato, por mais espantoso que possa ser, seja um milagre. Pois como poderia sabê-lo? Tudo o que se pode dizer daquele que se vangloria por fazer milagres é que ele faz coisas muito extraordinárias. Mas quem nega que ele faz coisas extraordinárias? Eu vi tais coisas e até mesmo as fiz. O estudo da natureza faz novas descobertas todos os dias. A indústria humana se aperfeiçoa diariamente. A química curiosa tem transmutações, precipitações, detonações, explorações, fósforos, piróforos, tremores da terra e de 1000 outras maravilhas que faziam o povo que a visse fazer o sinal da cruz 1000 vezes. O óleo de Gaica e o espírito nutrino não são licores muito raros. Misturai-os e vereis o que acontecerá. Mas não façais essa prova num quarto, pois bem poderíeis incendiar a casa. Se os padres de Baal tivessem o senhor Ruel no meio deles, sua fogueira se teria incendiado por si mesma e se consideraria que Elias tinha sido enganado. Jogai água na água, tereis tinta. Jogai água na água, tereis um corpo duro. Um profeta do colégio de Racor vai a Guiné e diz ao povo: reconhecei o poder daquele que me envia. Vou transformar água em pedra por meios conhecidos. Pelo aluno mais iniciante, ele faz gelo. Eis os negros pontos para adorá-lo.
Outrora, os profetas faziam descer fogo do céu ao seu comando. Hoje, as crianças fazem algo semelhante com um pedacinho de vinho. Josué fez o sol parar. Um fazedor de almanaques vai eclipsá-lo. O prodígio é ainda mais notável ainda. O gabinete de Abad-Nolé é um laboratório de magia. As recreações matemáticas são uma tolerânia de milagres. Que digo? Até mesmo as feiras, onde os brioches não são raros, formigarão de milagres sozinho o camponês de Nortolândia, que vi 20 vezes acender uma vela com sua faca. Tem com que subjugar o povo inteiro, até mesmo em Paris. Que pensais que ele teria feito na Síria? Essas feiras de Paris são um espetáculo bem particular. Não há nenhuma onde não se vejam as coisas mais surpreendentes, sem que o público se digne e preste atenção. Tão acostumados está com as coisas espantosas e mesmo com as que não se pode conceber. No momento em que escrevo isso, vê-se nas feiras 2 máquinas portáveis separadas, das quais uma funciona ou para, exatamente segundo o desejo daquele que faz funcionar ou parar a outra. Vi numa das feiras uma cabeça de madeira que falava. Ainda que ela não se fale tanto quanto a cabeça de Alberto o Grande. E até mesmo uma coisa surpreendente: muitas cabeças de homens, de estudiosos, de acadêmicos, que corriam atrás dos milagres das convulsões e que voltavam maravilhados. Que prodígio não se podem fazer com os ignorantes, com o canhão, a óptica, o ímã e o barômetro? Os europeus, com suas artes, sempre passaram por deuses entre os bárbaros. Se, no próprio seio das artes, das ciências, dos colégios, das academias, se no meio da Europa, na França, da Inglaterra, um homem fosse no século passado, armado com todos os milagres da eletricidade, operados por nossos físicos de hoje, teria sido ele queimado como feiticeiro ou seria seguido como um profeta. É presumível que ocorresse uma coisa ou outra. É certo que nos 2 casos haveria um equívoco. Não sei se a arte de curar foi descoberta ou se era algum dia, ou se será algum dia. Não sei se a arte de curar foi descoberta ou se será algum dia. O que sei é que ela não está fora da natureza. É tão natural que um homem se cure quanto que ele caia doente. Ele pode tanto se curar quanto morrer subitamente. Tudo o que se pode fazer sobre certas curas é que são surpreendentes, mas não impossíveis. Como provareis, então, que são milagres? Confesso, entretanto, que há coisas que muito me espantariam se eu as testemunhasse, não tanto por ver andar um manco, mas por ver andar um homem que não tenha pernas, não tanto por ver um paralítico mover o braço, quanto por ver um homem que não tem
voltar a ter os dois. E isso me espantaria ainda mais, confesso, do que ver um morto ressuscitar. Pois, enfim, um morto um morto pode não estar morto. Vede o livro do Sr. Burrill. De resto, por mais surpreendente que me possa parecer um tal espetáculo, por nada no mundo eu gostaria de testemunhá-lo, pois sei lá o que poderia acontecer. Ao invés de me tornar crédulo, teria muito medo que o espetáculo me enlouquecesse. Mas não é de mim que se trata. Voltemos ao assunto. Acaba-se de encontrar um segredo de ressuscitar os afogados, que só procurou um meio de ressuscitar os enforcados. Acaba-se de encontrar um segredo de ressuscitar os os afogados. Não se procurou um meio de ressuscitar os enforcados. Quem sabe se em outro gênero de morte não se conseguiria desenvolver a vida dos corpos que se acreditava estarem dela privados? Outrora, não se sabia curar a catarata. Hoje, isso é uma brincadeira para nossos cirurgiões. Quem sabe se não há algum segredo que se possa encontrar para curá-la de um só vez? Quem sabe se o possuidor de um tal segredo não pode fazer com simplicidade o que um espectador ignorante vai considerar um milagre e que um autor prevenido pode tornar como tal? Tudo isso não é verossímil. Que seja, mas não temos prova alguma de que isso seja impossível. E aqui se trata da impossibilidade física. Sem isso, Deus, desvelando sua potência diante de nossos olhos, não teria podido nos dar, a não ser sinais verossímeis, simples probabilidades. E disso seria que, estando a autoridade do milagre fundada apenas na ignorância daqueles para quem teriam sido feitos, o que fosse miraculoso para um século ou para um povo não seria mais para os outros, de modo que a prova universal não existiria e o sistema estabelecido sobre ela seria destruído. Não, dai-me milagres que permaneçam como tais. Não importa o que aconteça em todos os tempos, em todos os lugares. Se vários daqueles que são contados na Bíblia parecem estar nesse caso, outros também parecem não estar. Responde-me, pois, teólogo, pretendes que eu aprove tudo em bloco ou me permite fazer uma triagem? Veremos isso depois, quando tiverdes decidido este ponto. Observai bem, Senhor, que ao supor, no máximo, alguma implicação nas circunstâncias, não estabeleço nenhuma dúvida sobre o fundamento de todos os fatos. Foi o que eu já disse, e não é supérfluo repeti-lo. Jesus, iluminado pelo Espírito de Deus, tinha luz tão superiores às dos seus discípulos, que não é surpreendente que tenha operado multidões de coisas extraordinárias, nas quais a ignorância dos espectadores viu um prodígio que não existia. A que ponto, em virtude dessas luzes, podia ele agir pelas vias naturais, desconhecidas para eles e para nós?
Eis o que não sabemos absolutamente e que não podemos saber. Os espectadores das coisas maravilhosas são naturalmente levados a descrevê-las com exagero. Sobre isso, pode-se, com muita boa fé, enganar-se a si mesmo, enganando os outros, por menos que um fato seja coisa das nossas luzes. Nós o supomos acima da razão, e o espírito vê, enfim, um prodígio onde o coração nos faz desejar fortemente o que vejamos. Os milagres são, como eu disse, as provas das pessoas simples, para as quais a lei da natureza forma um vínculo muito estreito. Mas a esfera se amplia à medida que os homens se instruem e sentem o quanto ainda lhes resta para saber. O grande físico vê tão longe os milagres dessa esfera que ele não poderia discernir um milagre para além dela. Isso não pode ser uma expressão que raramente sai da boca dos sábios. Eles dizem frequentemente, não sei. Que devemos, pois, pensar sobre tantos milagres narrados por autores verídicos? Não duvido, mas de que uma ignorância tão crassa e tão cheia de ardor pela glória de seu mestre, deve-se rejeitar todos esses fatos. Não. Deve admiti-los? Não sei. Devemos respeitá-los sem nos pronunciar sobre sua natureza, mesmo que fôssemos condenados 100 vezes. Pois, finalmente, a autoridade das leis não pode se estabelecer ao ponto de nos forçar a raciocinar mal. E, contudo, é o que se deve fazer para encontrar, necessariamente, um milagre onde a razão só pode ser um fato surpreendente. Se fosse verdade que os católicos têm um meio seguro para fazer essa distinção, o que disso se seguiria para nós? Em seu sistema, quando a Igreja, uma vez reconhecida, decidiu que um fato é um milagre, ele é um milagre, pois a Igreja não pode se enganar. Mas não estou tratando aqui como católicos, e sim com reformados. Esses refutaram muito bem algumas partes da profissão de fé do vigário, que, tendo sido escrita tão somente contra a Igreja Romana, não podia nem devia provar nada contra eles. Os católicos poderão, do mesmo modo, refutar facilmente essas cartas, porque aqui absolutamente não estou discutindo com católicos, e nossos princípios não são os deles. Quando se trata de mostrar que não provo o que não quis provar, é aí que meus adversários triunfam. De tudo o que acabo de expor, concluo que os fatos mais atestados, mesmo que os admitíssemos em todas as circunstâncias, nada provariam, e que se pode aí até mesmo suspeitar de exagero nas circunstâncias, sem inculpar a boa fé daqueles que os relataram. As descobertas contínuas que são feitas sobre as leis da natureza e as que provavelmente ainda serão feitas, as que ficarão ainda sempre por serem feitas, os progressos passados, presentes e futuros da indústria humana, nos diversos limites que os povos dão às ordens das coisas possíveis, segundo
sejam mais ou menos esclarecidos. Tudo isso nos prova que não podemos conhecer esses limites. Entretanto, é preciso que um milagre, para ser verdadeiramente ultrapasse-os. Portanto, haja milagres ou não, é impossível para o sábio assegurar-se de que qualquer fato que ocorra possa ser entendido como tal. Independente das provas dessa impossibilidade que acabo de estabelecer, tenho uma outra, não menos forte na própria suposição, pois concordemos que haja verdadeiros milagres. De que nos serviriam se há também falsos milagres, dos quais é impossível distinguir os primeiros? E prestai bem atenção que não chamo aqui de falso milagre um milagre que não seja real, mas um ato bem efetivamente sobrenatural, feito para sustentar uma falsa doutrina. Como a palavra milagre, nesse sentido, pode referir os ouvidos piedosos, empreguemos uma outra e atribuamos a ela o nome de prestígio. Mas lembremo-nos de que é impossível para os sentidos humanos discernir um prestígio de um milagre. A mesma doutrina que atesta os milagres também atesta os prestígios. E essa autoridade prova ainda que a aparência dos prestígios não difere em nada a dos milagres. Como, pois, distinguir uns dos outros e o que o milagre pode provar, se aquele que vê não pode discernir por nenhum traço seguro e tirado da própria coisa, se trata de obra de Deus ou do demônio? Seria necessário um segundo milagre para nos certificarmos do primeiro. Quando Arão jogou sua vara diante do faraó e ele se transformou em serpente, os magos também lançaram suas varas e elas se transformaram em serpentes. Seja que essa transformação tenha sido real de ambos os lados, como está dito nas Escrituras, seja que só fosse real o milagre de Arão e apenas aparência os prestígios dos magos. Como dizem certos teólogos, isso não importa. A aparência foi exatamente a mesma. O Êxodo não assinala nenhuma diferença entre elas e se diferença houvesse, os magos teriam evitado se expor ao mesmo tempo, ou, se o tivesse feito, teriam sido desmascarados. Ora, os homens não podem julgar os milagres, a não ser pelos seus sentidos. E, se a sensação for a mesma, a diferença real que eles não podem perceber não seria nada para eles. Assim, o sinal como sinal não prova mais do que de um lado do que o de outro. E o profeta não tem mais vantagem nisso do que o mago. Se não se trata aqui, mais uma vez, de meu belo estímulo, convenhais que é preciso um estímulo mais belo ainda para refutá-lo. É verdade que a serpente de Arão devorou as serpentes dos magos. Mais uma vez forçado a admitir a magia, o faraó pôde muito bem não inferir daí a outra coisa, senão que Arão era mais hábil do que os magos nessa arte. Foi assim que Simão, maravilhado com as coisas que Filipe fazia, quis comprar dos teólogos o segredo para fazer tanto quanto eles. Aliás, a inferioridade dos magos era devida à presença de Arão. Mas se Arão estivesse ausente dos magos,
ao fazerem os mesmos sinais, teria o direito de aspirar à mesma autoridade. Logo, o sinal em si mesmo não provava nada. Quando Moisés transformou a água em sangue, os magos transformaram a água em sangue. Quando Moisés produziu as rãs, os magos produziram rãs. Eles fracassaram na terceira praga, mas fiquemos com as duas primeiras, pelas quais o próprio Deus deu provas do poder divino. Os mágicos também passaram por essa prova. Quanto à terceira praga, que eles não puderam imitar, não se vê que isso a tornava tão difícil a ponto de mostrar que o dedo de Deus estava lá. Porque aqueles que puderam produzir um sinal não puderam produzir um inseto. E como, depois de terem produzido rãs, não puderam fazer piolhos? Se for verdade que nessas coisas apenas o primeiro passo é o mais difícil, certamente isso seria parar no ponto mais fácil do caminho. O mesmo Moisés, instruído por todas essas aparências, ordenou que se um falso profeta viesse anunciar outros deuses, ou seja, uma falsa doutrina, e se esse falso profeta autorizasse sua fala por meio de predições ou prodígios como êxito, não devia absolutamente ouvi-lo, mas matá-lo. Pode-se, pois, empregar sinais verdadeiros em favor de uma falsa doutrina. Logo, um sinal em si mesmo não prova nada. A mesma doutrina dos sinais por meio de prestígios está estabelecida em muitas passagens da Escritura. Bem mais do que isso, depois de ter declarado que absolutamente não faria sinais, Jesus anunciou que falsos cristos os fariam, e disse que eles fariam grandes sinais, milagres capazes de seduzir os próprios eleitos, se isso fosse possível. Não ficaríamos tentados por essa linguagem a tomar os sinais como provas de falsidade? O que Deus, Senhor da escolha de suas provas, quando quer falar aos homens, escolhe de preferência as que supõem conhecimentos que ele sabe que os homens não têm. Toma para instruí-los a mesma via que ele sabe que o demônio vai tomar para enganá-los. Então, seria esse procedimento próprio da divindade? Seria possível que Deus e o diabo tomassem o mesmo caminho? Eis o que não posso conceder. Nossos teólogos, melhores ensinadores, mas com menos boa fé que os antigos, estão muito enredados com essa magia. Gostariam muito de se livrar dela, mas não ousam fazê-lo. Sentem que negá-la seria negar em demasia. Essas pessoas sempre tão decididas nesse ponto mudam a linguagem, nem a negam, nem a admitem, preferem tergiversar, procurar falsos atalhos, param a cada passo dado, não sabem sobre qual pé dançar. Acredito, Senhor, vos ter feito perceber onde está a dificuldade, para que não falte nada à sua clareza. Passo a expô-la em forma de dilema. Se negamos os prodígios, não podemos provar os milagres, pois uns e outros estão fundados sobre a mesma autoridade. E se os prodígios não admitidos, junto com os milagres,
não temos absolutamente regra segura, precisa e clara para distinguir uns dos outros, dessa forma os milagres não provam nada. Sei muito bem que nossos amigos, assim pressionados, voltam à doutrina, mas simplesmente esquecem que, se a doutrina for estabelecida, o milagre será supérfluo e, se não o for, nada se poderá provar. Neste ponto, suplico-vos não interver o sentido e não inverter o sentido, para que não se conclua que rejeitei os milagres pelo fato de não encará-los como essenciais ao cristianismo. Absolutamente, Senhor, não os rejeitei, nem os rejeito. Se tiver razões para duvidar deles, de forma alguma dissimulei as razões para neles acreditar. Há uma grande diferença entre negar uma coisa e não afirmá-la, entre rejeitá-la e não admiti-la. E, de tal modo, não me decidi sobre isso que desafio alguém a encontrar alguma passagem ou em todos os meus escritos onde eu seja taxativo contra os milagres. Ora, como poderia tê-lo feito, apesar de minhas próprias dúvidas, posto que nem mesmo quando estive mais convicto, ainda assim nada afirmei? Vede que afirmações pode fazer um homem que assim fala desde o seu prefácio. Quanto ao que se chamará a parte sistemática, que cada mais é o que movimento da natureza, será que mais desconcertará os leitores. Sem dúvida, é igualmente por isso que me atacarão e talvez não esteja errado. Acreditarão menos estar lendo um tratado de educação do que os devaneios de um visionário sobre educação. O que fazer? Não é apoiado nas ideias alheias que escrevo, mas nas minhas. De forma alguma penso como os outros homens. Há muito que me criticam por isso. Mas cabe a mim conceder-me outros olhos e atribuir-me outras ideias. Não. É de mim que depende não exagerar em meu favor. Não acreditar de forma alguma ser o mais sábio de todos. Depende de mim não mudar meu sentimento, mas dele desconfiar. É tudo o que posso fazer e é o que faço. Se alguma vez assumo um tom taxativo, de forma alguma é para impô-lo ao leitor, mas para lhe dizer como penso. Por que apresentaria em forma de dúvida aquilo do qual, de minha parte, de forma alguma duvido? Digo exatamente o que passa em meu espírito. Expondo com liberdade minha opinião, acredito tão pouco que ela tem autoridade que toda vez que acrescento minhas razões para que sejam pensadas ou então me julguem. Mas embora não queira obstinadamente defender minhas ideias, não me acredito, menos obrigado a protegê-las, pois as máximas em relação às quais tenho uma opinião contrária, as dos outros não são absolutamente diferentes. É dessas que importa reconhecer a verdade e a falsidade, pois fazem a felicidade ou a infelicidade do gênero humano. Um autor que ele mesmo não sabe se cometeu algum erro, que teme por tudo que diz que seja uma teia de devaneios, que, não podendo mudar de opinião, desconfia da sua, que não assume o tom afirmativo para impô-lo, mas que fala como pensa,
que absolutamente não querendo transformar-se em autoridade, fala sempre suas razões para que seja julgado, e nem mesmo que quer obstinadamente defender suas ideias. Um autor que assim fala no início de seu livro pretendia anunciar oráculos? Seria sua intenção impor decisões e, por meio dessa declaração preliminar, já não incluiria entre as dúvidas suas mais fortes assertivas? Que ninguém venha me dizer que me furto aos meus engajamentos, ao obstinar-me em defender aquilo que minhas ideias, obstinar-se em defender aqui minhas ideias. Seria o cúmulo da injustiça, absolutamente. Não seriam minhas ideias que defendo, mas minha pessoa. Se pelo menos meus livros tivessem sido atacados, teria permanecido em silêncio. Seria um assunto encerrado. Desde minha declaração feita em 1753. Alguém me viu responder a alguém ou me calei por falta de agressores? Mas quando me perseguem, quando me punem, quando me desonram por ter dito aquilo que não disse, é necessário, para me defender, provar o que disse. São meus inimigos que, contra minha vontade, novamente me põem a pena na mão. Ora, que me deixem em paz, farei o mesmo em relação ao público. Sinceramente, dou a minha palavra. Isso já serve de resposta à réplica quanto ao qual quero eu mesmo me fazer reformador, desafiando insolentemente as opiniões de todo o meu século, pois nada tem menos o ar de bravata que semelhante linguagem, e certamente não é tomar ares de profeta falar com tanta circunspecção. Encarei como um dever dizer minhas opiniões sobre as coisas importantes e cruéis. Mas teria dito alguma palavra, teria dado um passo para que outros o seguissem? Alguém percebeu em minha conduta o comportamento de um homem que pretendesse regimentar sectários? Ao transcrever o referido escrito, que atraiu tantos inesperados zelos da fé, ainda advertir o leitor que deve desconfiar dos meus julgamentos, que cabe a ele verificar se pode retirar desse escrito algumas reflexões úteis, que não lhe proponho nem a opinião de outrem, nem a minha como regra, que o apresento para que ele o examine. E ao retomar a palavra, eis que ainda acrescento ao final. Transcrevi esse escrito não como uma regra das opiniões que se deve seguir em matéria de religião, mas como um exemplo da maneira como se pode raciocinar com seu aluno que, de forma alguma, não se afasta do método que tratarei de estabelecer. Enquanto não se considere a autoridade dos homens, nem os preceitos dos países onde se nasceu, unicamente as luzes da razão não podem, no âmbito da natureza, nos levar além da religião natural. E é a isso que me limito com meu Emílio. Se ele devesse ter uma outra, nesse caso não teria mais o direito de ser seu guia, cabe apenas a ele escolhê-la. Depois dessa afirmação,
Qual homem é tão descarado para ousar acusar-me de ter negado os milagres que não são nem mesmo negados neste livro? Em nenhum outro lugar fiz referência a isso. Qual o quê? Pelo fato do autor ter um escrito editado por um outro, ali introduzir um argumento que ele desaprova e que, em uma disputa, rejeita os milagres, segue-se daí que não apenas o autor desse escrito, mas o editor também rejeita os milagres. Pelo fato de o autor de um escrito editado por um outro ali introduzir o argumento que ele desaprova e que, em uma disputa, rejeita os milagres, segue-se daí que não apenas o autor desse escrito, mas o editor também rejeita os milagres? Que trama de temeridades! Que se permitam tais preocupações no calor de uma querela literária. Isso é muito condenável e muito comum, mas tomá-las como provas nos tribunais já é demais. Eis uma jurisprudência capaz de fazer tremer o homem mais justo e mais firme que tem a infelicidade de viver sob a égide de semelhantes magistrados. O autor da profissão de fé, faz objeções tanto sobre a utilidade quanto sobre a realidade dos milagres, mas essas objeções de nenhuma forma são negações. Eis o que ele afirma de mais forte a esse respeito. É a ordem inalterável da natureza que melhor mostra o ser supremo. Se ocorressem muitas exceções, não saberia mais o que pensar e, de minha parte, acredito muito em Deus para acreditar em tantos milagres e tão poucos dignos dele. Ora, eu vos pergunto, o que isso quer dizer? Que uma grande variedade de milagres os tornaria suspeitos para este autor, que ele de forma alguma admite indistantemente qualquer espécie de milagre e que sua fé em Deus o faz rejeitar todos aqueles que não são dignos de Deus. Então, o que fazer? Aquele que não admite todos os milagres, rejeita-os. É necessário acreditar em todos aqueles da lenda para acreditar na ascensão de Cristo. O cúmulo é que ainda há mais. Longe de que as dúvidas contidas nessa segunda parte da profissão de fé possam ser tomadas como negações, ao contrário, as negações que ele possa conter devem ser tomadas apenas como dúvidas. Essa é a declaração do autor ao iniciá-la com opiniões que ele vai combater. Daí, afirma ele, aos meus discursos apenas a autoridade da razão. Ignore, estou errado. Quando se discute, é difícil alguma vez não adquirir um tom incisivo, mas lembrai-vos de que aqui todas as minhas afirmações são tão somente motivos para duvidar. É possível falar mais afirmativamente? Quanto a mim, atenho-me aos fatos atestados nas Escrituras, nas Santas Escrituras. Aqui basta para decidir, neste ponto, meu julgamento. Se estivessem em outro lugar, rejeitaria esses fatos que lhes retiraria o nome de milagres. Mas, como estão na Escritura, absolutamente não os rejeito. Tampouco os admito, porque minha razão se recusa a isso. E a minha decisão sobre esse assunto não depende de forma alguma da minha salvação. Nenhum cristão judicioso pode acreditar que tudo na Bíblia seja inspirado, até mesmo as palavras e os erros.
Devemos acreditar que apenas aquilo que diz respeito aos nossos deveres ali seja inspirado. Pois, por que Deus teria inspirado o resto? Ora, a doutrina dos milagres, de forma alguma, está baseada nisso. Foi o que acabei de provar. Assim, a opinião que se possa ter quanto a isso não tem qualquer relação com o respeito que se deve aos livros sagrados. Assim, aliás, é impossível aos homens assegurar-se de qualquer fato possa ser um milagre. Mais uma vez foi o que provei. Assim, admitindo todos os fatos contidos na Bíblia, pode-se rejeitar sem piedade os milagres, mesmo sem qualquer inconsequência. Não cheguei até aí. Eis como vossos senhores retiram os milagres que não são certos, que não são necessários, que nada prova, que não rejeitam. E prova evidente de que inverto os fundamentos do cristianismo e de que não sou cristão. O tédio vos impediria de me seguir se, nas outras acusações por eles acumuladas, entrasse no mesmo nível de detalhamento, tratando de encobrir com a quantidade e injustiça de cada acusação em particular. Por exemplo, acusando-me de rejeitar as orações. Vede o livro e lá encontrareis uma oração no próprio local apontado. É verdade que o homem piedoso que fala não acredita que seja absolutamente necessário pedir a Deus tal ou qual coisa em particular. De forma alguma, desaprova que isso seja feito. Quanto a mim, afirma, não o faço, pois estou persuadido que Deus é um bom pai, que sabe melhor do que os seus filhos o que lhes convém. Mas pode-se dedicar-lhe algum outro culto igualmente digno dele? As homenagens de um coração repleto de zelo, as adorações, os louvores, a contemplação de sua grandeza, a confissão de que nada somos, a resignação de sua vontade, a submissão às suas leis, uma vida pura e santa, tudo isso não vale bem mais a pena do que votos interesseiros e mercenários? Junto a um Deus justo, a melhor maneira de pedir é merecendo receber. Os anjos que o adoram ao redor do seu trono, por acaso estão rezando? O que teriam para lhe pedir? Essa palavra oração frequentemente é usada na Escritura como homenagem à adoração. E quem a pratica ao máximo está dispensado do mínimo. De minha parte, não rejeito nenhuma das formas de se honrar a Deus. Sempre aprovei que nos juntássemos à igreja para que Ele ora. Eu o faço. O vigário saboiano igualmente assim fazia. O escrito tão violentamente atacado está repleto de tudo isso, mas não importa. Dizem que rejeito a oração, sou então um ímpio que merece ser queimado. Eis que já fui julgado. Igualmente, afirmam que acuso a moral cristã de tomar todos os nossos deveres impraticáveis ao torná-los exagerados. A moral cristã é a do Evangelho, absolutamente não reconheço outra. E é também assim que entende meu acusador, pois, posto que é a partir dessas imputações, nas quais aquela acusação se encontra compreendida, que ele conclui, algumas linhas adiante, que é por escárnio que chama o Evangelho de divino. Ora,
Vede se é possível dizer falsidade mais sinistra e mostrar má fé mais notável, uma vez que,